Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o devocional, e que Deus venha falar através de cada palavra, nos direcionando, nos encorajando a ir além, a viver dele o sobrenatural, porque tudo vem dele, é para ele a honra e a glória dele. E quanto mais nós entendemos e compreendemos e colocar a nossa esperança no Senhor, o quanto mais Ele há de nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Esdras, capítulo 7. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia esse homem chamado Esdras. Era filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho do Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, de Buque, filho de Abissua, de Finéias, de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Então, mostra a descendência até chegou a Arão, que foi o irmão de Moisés, atualmente foi consagrado como sacerdote do Senhor, e assim então veio essa geração até chegar Esdras. E este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E o rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Olha só que maravilha, né? A mão do Senhor estava sobre Esdras. Agora foram para reconstruir o templo. Lemos lá que ele foi impedido. Depois veio Zorobabel. E quando Dário deu a ordem, mandou que tudo fosse feito dessa forma, dessa maneira. Aí veio então o rei Artaxerxes, da mesma maneira. Também Deus usou para poder dar a vitória ao seu povo. E Esdras chegou então a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Você vê que então, no coração de Esdras, ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, como aqueles jovens que foram deportados para a Babilônia, Daniel. Vamos chegar ainda a ler sobre essas questões de Daniel, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles decidiram no coração não se contaminar com o manjar do rei, e Deus deu a eles 10 vezes mais sabedoria. Eles foram estudar na Babilônia. Você vê que tudo realmente é um desejo, é um querer maior, está sempre na sua lei, dedicando-se, estudando, praticando, ensinando os seus decretos. Enfim, Deus ele dá a cada um de nós conforme que nós desejamos em nosso coração, decidimos fazer em nosso coração. E esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Olha só a cópia da carta. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Então, essa tinha esse poder de conhecer a lei. E além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata, todo o ouro que você vai receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e do sacerdote para o templo do Deus deles em Jerusalém. E com esse dinheiro compre novilhos, carneiros, cordeiros, o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida,
e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém, templo que foi reconstruído. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Olha só a liberdade de Esdras ir e vir, fazer o que ele bem entendesse com todo o ouro que ele recebeu, a prata, enfim. Tinha que fazer realmente o que Deus ordenou, e ele não ia fazer nada de forma realmente leviana, um temor a um Deus como Esdras tinha a lei do seu Deus, e entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e as demais despesas necessárias, olha só, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus vão ser pagas pelo tesouro real. Você vê que a carta não vem falando assim, o meu Deus também, mas ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordena a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhe solicitaram o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Então havia um temor sobre este rei, a qual lhe ordenou que assim se fizesse, para que tudo conforme Deus ordenou ao seu coração se cumprisse, que a lei de Deus ela tinha que se cumprir, tinha que ser realmente colocada em prática, dia após dia, conforme mandava os mandamentos, enfim. E assim então, a você Esdras, olha só, com a sabedoria, aliás aqui, saibam também, no 24, saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. Então estavam isentos de qualquer tipo de cobrança de governadores, enfim, que vinham naquele lugar. Eles tinham que dar e não querer nada, exigir nada em troca, impostos, tributos, taxas, nenhuma dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, porteiros, servidor do templo, e enfim, dos que trabalhavam nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. Mais uma vez aqui confirmando que o rei não se enquadrava na lei do Deus ao qual Israel tinha que servir. Deixou bem claro aqui, ó, os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não conhecem você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês, olha aqui, aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês, quer dizer, não é o meu Deus, mas você tem que cumprir a risca conforme foi mandado. Pois assim a lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com ficos de bens, ou com a prisão. Então você vê, olha só que a palavra do rei, conforme ela foi ordenada, que aquele que não obedecer à lei de Deus, aliás, o Deus de vocês e a lei do rei seja punido com a morte, com o exílio ou com o fisco de bens ou a prisão. Então, estava decretado. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus atos oficiais. E como a mão do Senhor, meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Olha só o que Esdras, aqui no 27, ele disse: bendito seja o Senhor, Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor, que foi de novo reformado, foi levantado em Jerusalém. E que por sua bondade favoreceu o próprio Esdras perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus atos altos oficiais. E como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, ele tomou coragem, ele se encorajou e encorajou a outros.
E é o que Deus fala no nosso coração, nós precisamos nos encorajar nossos irmãos na fé, para se levantar com força, com poder, porque se Deus está conosco, não tem o que temer, não tem o que duvidar, não tem o que você questionar. É só você crer, confiar, que, como eu sempre digo, a história sempre se repete. E se nós formos obedientes à sua palavra, não deixar que nada possa nos fazer realmente ficar com medo, com dúvida, ou de repente até mesmo a fé, ela ficar realmente sem nenhum tipo de força ou coragem ou domínio. Não, porque nós precisamos então ter realmente essa fé e crer e confiar que Deus está conosco e jamais vai nos abandonar. Não deixe que a apostasia, não deixe que nada faça você parar, desistir, duvidar, questionar, mas que você vai realmente fazer aquilo que agrada o seu próprio Deus. Não seja como aquele filho que disse: pai, eu vou para a tua obra, mas não foi. Eu vou para a tua vinha, mas não foi. Mas aquele disse: olha, eu não quero, não vou. Mas ele se arrependeu e disse: eu preciso ir, eu vou fazer. E fez com todo o seu coração, a sua alma. De repente você pode estar nessa condição. Será que eu devo fazer? Será que eu devo fazer? Mas olha só o que Esdras, ele entendeu, ele compreendeu. E assim ele tomou coragem e reuniu alguns líderes de Israel para lhe acompanhar. E assim foi. Como da primeira vez eles foram resistidos, foram impedidos de fazer a obra, o término do templo. Depois veio um outro grupo e realmente assim terminou o templo de Deus. E como nós sabemos, depois Deus reconstruiu toda a cidade com Neemias. Vamos estar lendo também esse capítulo, esse livro, e vai ser algo assim maravilhoso para o nosso próprio crescimento, avanço e sucesso. Então, se você querer confiar nesse Deus maravilhoso, que nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar, Ele vai nos livrar de qualquer tipo de situação diabólica, maldita e maligna. Então, quanto mais nós precisarmos de ouvir a voz de Deus, quanto mais você precisar ouvir o Senhor, se dedique a Ele, queira ler mais, orar mais, jejuar mais, se entregar mais, renunciar mais, porque é dessa forma que você vai prevalecer e vencer e ter o favor de Deus sobre a tua vida. Ele usa quem Ele quer. Ele usou reis no passado, o rei Ciro, o rei Dário, o rei Artaxerxes. Ele quer nos usar, Ele quer usar você para que você seja honrado e seja muito mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais um dia poder estar na tua presença e poder louvar, adorar e buscar a tua face, saber que só o Senhor é Deus, o único que pode nos libertar de qualquer tipo de mal, de maldição sobre as nossas vidas. Então eu peço mais uma vez, de forma encarecida, que haja paz, Pai, em nossa alma e nosso coração, que possamos prevalecer e vencer em qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de impossibilidade, porque o Senhor é fiel para isso e muito mais. Então peço essa bênção, eu dou a minha bênção sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, a família. O que você precisar, pode contar conosco cedo, nossas mensagens, orações em nome de Jesus.